Boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje, reunidos para adorar e engrandecer ao nome do Senhor. Mais um culto online. E hoje talvez eu tenha aí o maior desafio da minha vida. Fui convidado pela Rose para estar ministrando para os juniores. E aí que é a maior dificuldade, né? Porque os juniores não é criança, mas também não é adulto. Não é adolescente, mas não é bebê. E aí eu não sei o que faço. Se eu trato vocês, os juniores principalmente, como adultos, se eu trato como criança, ou se eu trato com a idade que eu tenho, né? Acabei de fazer aí 23 anos. Tá certo que não foi nesse ano, né? Foi em 2010. E eu me lembro de quando eu fiz 23 anos, ainda muitas dúvidas passavam pela minha cabeça. E pensando um pouquinho sobre essas dúvidas, eu consigo hoje, um pouco mais maduro, com um pouco mais de idade, né? Eu consigo hoje refletir e resolver algumas coisas que passavam na minha cabeça lá quando eu tinha 23 anos, ou seja, lá quando eu ainda era imaturo. Então eu quero falar para vocês, para os juniores, que vocês hoje precisam ficar bem atentos. A gente vai trocar uma ideia, eu vou tentar fazer aqui uma pregação bem dinâmica, conversando mesmo com vocês. Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção, mas mais do que prestar atenção em mim, eu queria que vocês prestassem atenção na Bíblia. Então peguem aí a Bíblia de vocês, eu tô com a minha aqui, e a gente vai conversar hoje sobre o Salmo 129. Mais do que importante, eu queria que os seus pais estivessem junto com vocês. Então, nesse meio tempo, enquanto a gente está aqui conversando ainda antes de ler o texto, se seu pai está ocupado, chama ele lá, vai lá na cozinha, na cama, tira ele da cama, ou se não, pula na cama no meio do seu pai, da sua mãe, que agora é o momento de ouvir a palavra de Deus. E aí era importante demais que eles estejam junto com vocês, tá? Então, se possível, se seu pai não estiver trabalhando, se sua mãe não estiver trabalhando, se você estiver em casa aí com eles, chama eles para perto de vocês e agora vocês juntos precisam ouvir a palavra. E o porquê que é importante que os pais de vocês estejam perto? Porque se eu falar alguma coisa errada, eles vão poder corrigir. Entendeu? Então, esse é o princípio de tudo. Eles com mais sabedoria, talvez até mesmo mais sabedoria do que eu, porque eu tenho 33 anos e provavelmente o pai de vocês já é um pouco mais velho do que eu. Então, eles com mais experiência, com mais sabedoria, talvez até mesmo dentro da palavra, vão poder olhar para o texto bíblico e falar assim, ó, isso aí que o Bruno está falando não é verdade não. Ou senão eles vão falar, nossa, isso que o Bruno está falando não é verdade. Então, grava isso. Então, a orientação sempre vem dos seus pais, certo? O Salmo 129 é um salmo de peregrinação. O que é um salmo de peregrinação? Para vocês pequenos entenderem. Desculpa te chamar de pequenas, mas eu fico lembrando pelo menos da Aninha. A Aninha é um cotoquinho de gente, magrinha. E eu fico brincando com ela às vezes, chamando ela de noivinha, né? Que uma vez ela entrou de noivinha dentro da igreja. E aí eu lembro que aquele dia ela falou, eu não sou noivinha, eu sou da minha. E aí dá muita saudade, vontade de estar perto, de abraçar. Mas é um pequenininha, né? Um toquinho de gente, ela junto com o irmãozinho dela. Fazem aí uma duplinha de gêmeos que eu amo demais. E hoje eu fiquei muito feliz de ver vocês cantando. Então, enquanto a gente pensa um pouquinho sobre o texto, é importante que vocês fiquem com as Bíblias abertas, tá bom? E eu quero explicar para vocês o que é um salmo de peregrinação, né? O salmo de peregrinação é o seguinte: 3 vezes por ano, os judeus, o povo de Israel, precisavam se juntar para comemorar 3 festas. Então era a festa dos tabernáculos, a festa do ó, eu, tá vendo? Tô ficando velho. Esse é o problema de você começar a ter uma idade. Então, era a festa do tabernáculo, a festa do Pentecostes e a Páscoa. Então, 3 festas que eles se reuniam para adorar ao Senhor, para agradecer ao Senhor por tudo que eles tinham vivido, por ter saído da escravidão. Agora eles não são mais escravos, agora eles são livres e aí 3 vezes por ano eles se reúnem para adorar ao Senhor. Porém, naquela época não tinha avião, não tinha carro. Tinha no máximo uma mulinha lá, um jeguinho, e eles subiam em cima e levavam dias para andar aí 50, 60 quilômetros. É importante a gente pensar sobre isso, porque enquanto eles vinham no caminho, andando junto com seus familiares, eles vinham louvando ao Senhor.
E aí eles entoavam esses salmos aqui. Então tem um conjunto de salmos de peregrinação e esse daqui é um dos salmos. O Salmo 126, que a Ju leu no comecinho do culto, também é um salmo de peregrinação. E é um salmo bastante conhecido. Tem um versículo que eu gosto demais, o versículo 5, né? Que fala assim, ó. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Que coisa maravilhosa, né? Fala sobre, hoje eu tô chorando tanto, hoje eu tô tão triste, mas se eu estou fazendo certo, mesmo chorando, então significa que lá no futuro eu vou colher com alegria. Então isso é maravilhoso e eu queria muito que vocês, os pequenos, conseguissem entender isso, conseguissem enxergar essa maravilha. Quando eu tinha a idade de vocês, eu lembro que eu chorava muito. Minha mãe dizia que meu pai ficava com vontade de enfiar a fralda dentro da minha boca de tanto que eu chorava. E quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu já lembro de algum dos choros, né? E engraçado que esse apelido de chorão ficou ainda pra mim até hoje. A gente foi pro acampamento aí uns dias desse atrás e meu time perdeu. E eu fiquei indignado e chorei muito lá pro pessoal que tava como jurado e reclamei pra eles e falei assim, olha, não tá certo, e mostrei pra eles que eles estavam errados, mas mesmo assim, não mudou o resultado e aí eu ganhei o apelido de chorão. Mas mal sabem eles que eu sempre fui chorão desde o começo. Mas é engraçado porque quando você chora e se você tiver certo, você vai colher o resultado do seu choro com muita alegria. Então é legal de pensar sobre isso, mas hoje a gente não vai falar sobre o Salmo 126. A gente vai conversar sobre o Salmo 129. O Salmo 129 é maravilhoso. E quando eu li o Salmo, eu logo me lembrei de uma história que talvez vocês tenham gravado aí na mente muito melhor que eu. Soldado Steve Rogers, o Capitão América. É legal no primeiro filme, o Capitão América, né, o primeiro Vingador, que naquele filme ele era magrinho, raquítico. O sargento, em um dos momentos lá do treinamento, fala que se colocasse uma agulha no braço dele, o braço dele quebraria, de tão magro que ele era, de tão raquítico que ele era. E ao decorrer ali do começo do filme, ele passa por algumas provas e aí o sargento, aquela menina que faz o par romântico com ele, que ali também estava como instrutora dele, eles começam a observar que o Steve Rogers, apesar de ser fraco fisicamente, era forte em outros aspectos. E aí tem uma hora que o sargento tira o pino da granada e joga a granada e todos correm e o Steve Rogers vai, corre, pula em cima da granada com a intenção de salvar os seus amigos que ali estavam. E aí ele grita, saiam de perto, saiam de perto. E fica todo mundo olhando para ele assim, admirado com a coragem que ele teve. E aí ele, um pouquinho mais pra frente, eles colocam ele naquela máquina, colocam um monte de agulha nele, um líquido azul, colocam ele dentro de uma câmara, a câmara fica em pé, acende uma luz forte lá dentro, e aí ele começa a gritar de dor, e de repente o médico que estava ali coordenando tudo aquilo olha para lá para dentro e fala assim, você está bem, você está bem, e aí as pessoas que estavam mais longe falam, para, desliga, desliga a máquina, desliga a máquina, e ele lá de dentro grita, não, eu aguento, e aí é a hora que a máquina chega no 100%, acontece lá um processo que se desliga tudo, começa a sair fumaça de tudo, e quando abrem a máquina, estava lá o Capitão América, de um homem raquítico, fraco, agora um homem forte, cheio de qualidades, cheio de superpoderes. O que eu quero que vocês pensem é que por ele ter aguentado o sofrimento, ele conseguiu ganhar superpoderes. Pensando sobre isso, eu quero dar um tema para essa mensagem aqui. E no final dessa mensagem, eu queria que vocês, pelo menos isso, eu queria que vocês decorassem, tá bom? Eu queria que vocês decorassem a seguinte frase: enfrentando os abusos com o poder do Evangelho. Enfrentando os abusos com o poder do Evangelho. Olha que maravilhoso isso. E agora, depois de pensar sobre essa frase, pensar sobre esse filme que todo mundo já assistiu, eu quero ler com vocês o Salmo 129. É importante você ler, abrir a sua Bíblia e acompanhar junto. Talvez tenha algumas palavras aqui meio difíceis, tá? Eu pensei em ler em uma tradução um pouquinho mais fácil, mas eu acho que vocês já têm capacidade de entender o que é o mais difícil aqui. Vocês não são mais crianças. Então, algumas palavrinhas, por mais que talvez vocês tenham dúvida, vocês vão conseguir entender. E se não entenderem, pergunta pro pai aí, pra mãe, que eles vão explicar pra vocês, tá bom? Então vamos ler. Salmo 129 diz assim, ó, o título: Perseguido, mas não derrotado. Versículo 1.
Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram jugos e abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Algumas palavrinhas aí que vocês podem ter dúvida. Podem ter dúvidas. É a seguinte, quer ver, ó? Abriram longos sulcos. O que é sulcos? Não é que suco, não é tangue. Sulcos são buracos abertos. Pensa comigo que numa terra, certo? Um lugar plano, você vai lá e cava um buraco na terra, como se fosse uma trincheira. Mas não apenas uma trincheira, é um buraco fino, mas que corta de um lado até o outro. Tá bom? Então isso são sulcos. Sulcos são, para facilitar o entendimento, são buracos. Então aqui abriram buracos nas minhas costas. Abriram longos buracos nas minhas costas. E uma outra que está um pouquinho aqui mais para baixo, deixa eu achar aqui, ó, o versículo 7, a última palavra. Ata os feixes. O que são feixes? Feixes é um punhado de coisas, certo? Então se você pegar aí um monte de trigo, um monte de mato, capim, e juntar aquilo e amarrar aquilo ali, se torna um feixe, tá bom? Então é isso, tirar das dúvidas de português, que eu não sou muito bom, confesso, mas é importante para a gente conseguir entender aqui o raciocínio da mensagem, tá? Então tá bom. Eu quero separar essa mensagem para duas partes distintas. A primeira parte para o pai de vocês, tá? Então a primeira parte é para o pai e para a mãe ouvir. Você vai ficar aí do lado ouvindo e talvez você brigue comigo. Mas é importante que eu diga isso, tá? Pais e mães. Quando a gente olha para esse texto, separando ele aí em três partes, a gente consegue identificar logo na primeira parte que eles estão falando para as pessoas jovens, certo? O salmista aqui, apesar de ser desconhecido, ele está falando para pessoas novas, ainda na flor da mocidade. Então é por isso que o Senhor me levou até esse salmo, porque ele fala diretamente para os pequenos. E aí eu queria vir conversar com vocês e fazer uma pergunta. Como vocês têm educado o filho de vocês? Essa é a pergunta. Eu ouvi um filósofo falando um certo dia, e ele contou uma história de que estava num restaurante, e aí uma garotinha, aí dos seus 7, 8 anos, começou a fazer escândalo dentro do restaurante. Eu não quero comer isso, eu não quero comer isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E ela fez tanto escândalo e ele ficou olhando aquilo e daquilo ele tirou uma lição. Que é a seguinte: filhos, aí até os seus 17 anos, eles estão muito vulneráveis. Muito vulneráveis. Se você pensar numa carreira boa para o teu filho aí, vamos falar um militarismo, por exemplo. Um adolescente hoje de 14, 15 anos já consegue ingressar na Epicar, por exemplo. E entrando na Epicar, você pensa, poxa, agora meu filho vai ser bem treinado, vai ser bem educado. Porém, se ele cair em uma turma ruim, onde tenham a tendência de se tornarem corruptos, porque dentro da Força Aérea também tem corruptos, com certeza o seu filho vai se tornar um corrupto. Porque as pessoas que o rodeiam fazem com que as características, a identidade dele seja forjada. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto ultimamente muitos pais deixando os filhos fazerem o que quer. Por exemplo, meu filho ele tem o direito de escolher a roupa que ele quer. E aí, de repente, o filho não vai bem na escola e mesmo não indo bem na escola, ele ganha um presente toda semana e aí ele ganha um presente e não gosta e o pai vai lá e compra outro presente e daqui a pouco o filho tá batendo na cara do pai e o pai, ai que bonitinho, olha que maravilha, meu filhinho, que engraçadinho. E aí a gente está criando péssimos adultos. Eu tô falando isso
porque a minha geração é a culpada disso estar acontecendo, tá? Como eu disse no começo, eu tô com 33 anos de idade. Então, assim, com 33 anos de idade, muitas pessoas já têm filhos. E se você olha a maioria das crianças, essa geração Nutella que a gente tem visto hoje em dia, é criada pela minha geração. Então a culpa disso estar acontecendo é da minha geração. A culpa de termos filhos rebeldes é porque os pais não têm educado da maneira certa. Até os seus 17 anos, filho não tem a percepção de escolher o que é certo e o que é errado. Me perdoem, eu tô falando aí, claro, uma média. Existem sim, principalmente as meninas. As meninas, elas são muito mais avançadas, né? Elas amadurecem muito mais rápido. Mas é uma média. Algumas meninas, elas amadurecem um pouco mais cedo, mas alguns meninos amadurecem muito mais tarde. Então a gente faz uma média aí de 17 anos. Uma criança, eu vou falar criança porque 17 anos não é jovem. Uma criança com 17 anos não tem a capacidade de saber o que ela quer para si mesmo. Às vezes é necessário que o pai chegue e fale assim: olha, você vai fazer. Ah, mas eu não vou fazer, vai fazer sim. Como dizia muito o pastor Adalberto, ele falava: enquanto come do meu feijão, experimenta do meu cinturão. Não estou falando aqui para você bater no seu filho, não é isso. Eu estou dizendo que enquanto você sustenta, enquanto está dentro do teu lar, a responsabilidade é sua. O texto de Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina o menino no caminho que deve andar. E até quando ele se crescer, ele não vai se desviar do caminho. Aí muitos pais, o filho cresce, passa aí para a maioridade, desvia-se do evangelho e o pai fala: a escolha foi dele. Me perdoa, meu irmão, mas a culpa não é dele, a culpa é sua que não ensinou direito, e quem está falando isso é a palavra do Senhor. Porque ensina o menino no caminho que deve andar, certo? Ensinou, ele não vai se desviar. Se desviou é porque não está sendo ensinado. Quando eu tinha aí os meus 17, 18 anos, até os 19, passei por uma fase um pouco rebelde na minha vida. E eu lembro que foi a última discussão assim que o meu pai teve comigo, a última correção forte que ele me deu. Ele virou pra mim e falou assim: olha, não é porque você é maior de idade que você sabe o que é melhor pra você. Você ainda é muito imaturo. E aquilo doeu no meu coração aquele dia. Eu falei: não sou imaturo, eu vou provar pra você que eu não sou, pai. E me achando o super-herói, né? E hoje eu olho pra trás e eu falo: meu pai tinha razão. E olha, não passou nem tanto tempo assim. 14 anos se passaram e eu já dou total razão pro meu pai. O meu pai era do tipo que mesmo nessa fase rebelde, ele nunca falou assim: tá bom, meu filho, não precisa mais ir pra igreja não. O dia que eu falava não vou pra igreja, ele me tirava da cama e falava assim: você vai pra igreja sim, não quero nem saber o que você tinha pra fazer, vai pra igreja. E eu agradeço muito a Deus pelo meu pai por tudo isso que ele fez. Então, meus irmãos, a gente precisa parar de terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade pela educação dos filhos não é da tia da escolinha das crianças, não é da líder dos juniores, não é do líder dos adolescentes. A responsabilidade da criação é dos pais. Pai e mãe, o seu primeiro ministério é o seu lar. O seu primeiro ministério é a tua casa, são os teus filhos. Então, nós temos a obrigação de criar os nossos filhos nesse caminho correto, ensinando um menino no caminho que ele deve andar, para quando ele se crescer, ele não se desviar. Tá bom? Pode parecer um pouco dura a mensagem que eu tô trazendo agora para os pais, mas é necessário, meus irmãos, é necessário. Nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que a palavra do Senhor está aqui para nos ajudar. Então, tem alguma dúvida? Converse com Deus, leia a palavra, depois converse com o pastor, homens, os líderes, né, os obreiros, homens preparados para poderem te ajudar biblicamente no que fazer com os teus filhos. Tem uma outra coisa, um outro testemunho. Meu professor de panorama bíblico no seminário, ele contou uma situação que eu gostei muito de ouvir, que é aí para a gente balancear um pouquinho isso de que eu disse tão duramente, né? Olha, leva o teu filho para a igreja. Ele disse que chegou uma fase da adolescência das filhas dele que as meninas não queriam mais ir para a igreja que eles estavam. E ele orou muito ao Senhor, forçou algumas vezes, até o dia que ele percebeu que as crianças não estavam evoluindo no evangelho e também não estavam indo para a igreja por Deus, estavam indo porque estavam sendo forçadas. O primeiro erro que a gente identifica é que elas não estavam sendo ensinadas na igreja, ensinadas no Senhor. Então, se isso está acontecendo, aí o pai precisa ter o primeiro estalo, né? Observar ali de primeiro momento. E aquele professor, ele disse que, como pastor da igreja, tá? Ele era o pastor da igreja, pastor de uma igreja batista. Ele tomou a decisão de entregar o cargo de pastor e ir congregar em uma outra igreja, para que a família dele não fosse perdida. Mas preste atenção,
continuaram congregando. A igreja somos nós. Sim, a igreja somos nós. Mas nós precisamos estar exatamente em comunhão. Eu não sou igreja sozinho. Para eu ser igreja, eu preciso estar em comunhão com o rebanho do Senhor. Então ele tomou a decisão certa, mudou de congregação, foi participar de uma outra igreja, de uma outra comunidade, né? A igreja é a mesma, é a igreja de Cristo. E participando dessa outra comunidade, ele ganhou as filhas dele. Antes delas irem para a faculdade, elas fizeram primeiro teologia. E fazendo teologia, elas cresceram muito e hoje ganham almas para o Senhor. Depois da teologia, uma fez curso de piloto de avião, tudo para trabalhar no ministério, outra cursou a faculdade de odontologia, e todos estão bem e estão firmados no Evangelho. Então, pensem um pouquinho sobre isso. É importante que nós tenhamos pulso firme. Eu, apesar de não ter filho, mas eu assumo que a culpa é da minha geração. Então, sendo da minha geração, eu falo, nós precisamos cuidar dos nossos pequenos, certo? Então agora, depois de falar com os pais, eu quero chamar aqui as crianças. Quero voltar, e aí já deve estar bravo, né? Ah, me chamou de criança. Não é. Tá bom, vocês não são crianças, vocês são os juniores da congregação de Vila Industrial. E quero chamar vocês aqui pra gente conversar um pouquinho mais. Olha só, o texto que eu li, a gente já vai direto pro texto. O texto fala o seguinte, na verdade ele é separado em 3 partes. E eu quero conversar sobre essas 3 partes com vocês, tá? Eu já falei com os pais, agora quero falar diretamente com vocês. E falando com vocês, eu quero olhar de novo para a Bíblia, tá bom? A primeira parte desse texto que eu quero separar com vocês é do versículo 1 ao versículo 3. Os problemas que vocês enfrentam são gigantes, mas seus pais já passaram por ele. Sabe quando acontece aquela situação que você chega chorando em casa e conta pro seu pai e parece que ele nem deu bola? Sabe quando você chega angustiado, chorando, passou por... tirou nota ruim na escola e aí chega ali triste, ou se não, alguém ficou te zoando durante a aula todinha e você chega aqui, meu Deus do céu, só quer chorar e conta pro seu pai, e seu pai talvez olha pra você e fale assim, isso é bom, que você aprende, você vai ser um bom adulto. É engraçado isso, mas eles falam assim porque eles já passaram por isso. Então aí, primeiro pros pais terem um pouquinho mais de atenção, de empatia, de se colocar no lugar da criança não, dos juniores, se colocar no lugar dos juniores, porque vocês já passaram por isso. Para vocês hoje é fácil, porque lá atrás vocês já passaram, então vocês sabem como lidar. E para vocês pequenos, deixa eu falar, quando acontecer alguma coisa assim, sim, você vai ficar triste, mas faça o que você vem fazendo. Conte para os teus pais, conte para tua mãe, conte talvez para tua líder. Converse, ponha para fora. E aí eu queria ensinar uma coisa para vocês. Oração. Oração, ela não é apenas de joelho dobrado, que a gente dobra o joelho e faz aquela coisa teórica, sabe? Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados. Eu te amo, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Isso é uma oração? É uma oração sim, mas oração é mais que isso. Oração é conversar com Deus. Então quando você vai conversar com seu pai, você chega assim, amantíssimo pai, estou aqui nesta noite para relatar ao Senhor. Não, você não conversa assim com seu pai. Você chega para ele e fala, papai, mamãe, olha, hoje aconteceu isso, 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 e é para você fazer a mesma coisa com Deus. Para você chegar num nível de intimidade com Deus, como você tem com os teus pais, como você tem com o teu colega na escola. Então, passou por alguma coisa, ponha pra fora. Por que eu tô falando de algum tipo de abuso, de algum sofrimento que você passa fora da tua casa? Porque o texto aqui, os primeiros 3 versículos, ele fala sobre isso. Lembra lá o que a gente falou que, olha, abriram sulcos nas minhas costas? Ele está falando sobre o povo de Israel. Então o povo de Israel sofreu tanto ao ponto de ele identificar aquilo como marcas nas costas, sabe? Eles foram chicoteados, eles sofreram demais, passaram por muitos abusos. E esses tipos de abuso trazem marca, faz com que a gente sofra bastante. E aí, quais são os tipos de abuso que a gente sofre no dia a dia? E aí agora eu vou falar a gente, porque eu também sou novinho. Eu fingi aqui que eu tô com os meus 10 anos de idade. Olha só, quais são os tipos de abuso que a gente passa? Eu lembro que quando eu tinha a idade de vocês, olha só essa situação. Tava sentado na carteira, né? Na carteira não, que a gente não senta na carteira, a gente senta na cadeira, né? E eu sentava bem na frente. E aí um dia os meninos pegaram o tubinho da caneta, colocaram uma bolinha de papel
puseram a bolinha lá dentro e começaram a soprar na minha cabeça. E eu sentava na frente, né? Então, não era nerd, eu nunca fui muito inteligente. Mas sentava ali porque ali eu me sentia mais seguro, tô mais perto da professora, então qualquer coisa ela me protege. Não sabia eu que eu tava errado. E aí, enquanto eles jogavam a bolinha, eles não erravam uma. E toda vez que eles acertavam, eles falavam, também, com a cabeça desse tamanho é fácil de acertar. Foi o bullying que eu sofri a minha vida inteira. Meu pai cortava meu cabelo, né? Ele sempre falava, não, quando você mora comigo, você vai cortar o cabelo do jeito que eu quero. E aí passava a maquininha, porque segundo ele demorava mais tempo pra crescer e ele economizava dinheiro. E ele tava certo, enfim. Hoje eu não corto mais o cabelo daquele jeito, só se precisar, mas enquanto ele era ele que pagava, ele fazia isso. E aí os meninos, nossa, me zoava demais na escola. Ô, meteoro! Ó, parece um planeta. Professora, por que a lua tá dentro da sala? E vixe, quantas vezes eu saí chorando de dentro da sala de aula. Mas o engraçado é que eu chegava em casa e contava pra minha mãe me abraçava e falava, não é cabeção não, meu filho, vem aqui. E me abraçava, me dava carinho, me dava conforto e me ensinava que quando alguém me zoasse, eu não deveria devolver com a mesma moeda. Então, por exemplo, imagina eu zoando comigo mesmo, certo? Então, cabeçudo, e você que é narigudo, entendeu? Cabeçudo, narigudo. Se eu devolvesse com a mesma moeda, o que ia acontecer? Eles iam continuar zoando porque iam ver que eu tava nervoso. Qual que foi a lição da minha mãe? O dia que falarem isso, devolve com um elogio. Devolve pra eles com, poxa, é verdade, eu tô te atrapalhando, você quer que eu mude de lugar? Entende como funciona? E funcionava muito bem. Era muito, muito legal, porque quando eu ouvia a minha mãe, ouvia o conselho que ela me dava, eu chegava na escola e nesse dia eu não saía da escola chorando, porque simplesmente eu não refutava, simplesmente eu não retrucava com eles, eu não jogava outro apelido. Conseguem entender? As feridas que são abertas em nós precisamos colocá-las nos pés do Senhor. Olha só, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus não ensinou pra gente que a gente ia passar por esse mundo aqui sem sofrer bullying, sem passar por zoações. Muito pelo contrário, ele disse: olha, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, sejam animados. Quando isso acontecer, sejam bondosos e devolvam com amor. Outro tipo de abuso que vocês podem talvez estar sofrendo é aquele titio, e eu falando de novo para criança, né? Mas não é criança, são juniores. Então aquele professor ou aquela professora, aquele tio do colégio, aquele primo mais velho que talvez está pondo a mão na onde não devia, talvez está pedindo para você mostrar o que você não pode mostrar, o que é segredo, o que está guardado e que o papai e a mamãe já ensinaram para vocês que vocês não podem mostrar. E aí esse tio tá insistindo tanto e você fica com vergonha de contar pros teus pais. O que eu quero falar para vocês? Não é para ter vergonha. Vocês precisam contar, precisam pôr isso para fora. Sabe por que vocês precisam contar? Porque se vocês forem fortes, lá na frente vocês não terão os traumas que talvez vocês tenham se vocês não contarem. Então lembra do Steve Rogers? Ele foi zoado. Muita gente falou dele que ele não ia conseguir. Tem uma cena que ele tá rastejando com o fuzil por baixo dos arames. E aí o soldado que tá na frente derruba um tronco que segurava os arames. E em vez dele reclamar, de ele chorar, ele arruma um jeito de passar por aquilo. Qual é o jeito de passar por aquilo? É contando pros teus pais, pra tua mãe. E se de repente for o papai e a mamãe que tá fazendo isso com vocês? Conte pro pastor, conte pra tia da escola, que você confie. Sabe aquela avó que você ama tanto? Chega pra tua avó e conta. Não deixe isso em segredo. É importante que você conte. Nós acabamos de sair do mês aí, maio laranja. E é por isso que eu tô falando desse assunto, porque o texto vem falando sobre abusos. E quais são os abusos que vocês podem sofrer? Então esse tipo de abuso precisa ser falado. Se não tivesse sido tão disseminado aí pela internet, eu não estaria falando aqui agora, eu estaria com um pouquinho mais de cautela. Mas se vocês abrem o Facebook, abrem o Instagram e veem isso, então por que nós, como servos de Deus, não podemos falar? Então é isso. Aconteceu algum tipo de coisa? Fale, ponha pra fora. O povo de Israel passou por muitos abusos, passou por muitos sofrimentos, e aí aqui, ó, durante a peregrinação, durante a viagem, eles louvavam ao Senhor com salmos de peregrinação, contando ao Senhor que passaram por isso. Importante, contem para o papai, contem para a mamãe, mas contem para o papai do céu também. Ele vai saber te orientar, te dar coragem para você parar de sofrer esse tipo de abuso ou até mesmo o bullying que você sofre na escola. A segunda parte
A segunda parte é o versículo 4. E olha que interessante. Para a gente confiar em Deus, primeiro a gente precisa saber quem é Deus. Quem é o Deus que você serve? Você sabe? Você sabe quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo? É importante você ter isso bem definido. Davi, a Bíblia fala que ele era o homem segundo o coração de quem? Segundo o coração de Deus. Quem é o seu Deus? Mateus capítulo 5, olha que legal. Jesus, ele chega em um lugar e uma multidão estava esperando ele. E aí ele sobe até o topo do monte e perto dele sentam os discípulos. É engraçado porque ali tinha uma multidão. Esse é o sermão da montanha. Ele sobe na montanha e começa a dar vários ensinamentos maravilhosos. Pegue a sua Bíblia depois, pede para o teu pai e leia Mateus capítulo 5 e capítulo 6. É sensacional, tem muito ensinamento legal ali que vocês vão gostar. Mas Jesus no comecinho, quem está escrevendo relata que perto do Senhor sentaram os seus discípulos. A multidão queria o que o Senhor tinha para dar para eles. Eles queriam milagres, queriam os pães, a multiplicação de pães e peixes. Eles queriam ser curados, eles queriam enxergar, eles queriam andar. Mas os discípulos chegavam perto porque eles queriam ser como Jesus era. Eles queriam ter a mesma essência que Jesus. Os discípulos não querem o que Jesus tem para dar. Os discípulos querem quem Jesus é. Querem ser igual a Jesus. Porque sendo igual a Jesus, nós teremos força para suportar todos os tipos de aflições. Nós teremos força para passar por qualquer situação, por mais difícil que ela pareça. Então, se pareça com Jesus, conheça Jesus. É necessário que você pare de servir ao Deus dos teus pais e comece a servir o Deus que você começou a andar com ele. Você precisa começar a andar com Deus e então, andando com ele, você terá sabedoria, o conhecerá primeiramente, vai conhecê-lo e depois você vai conseguir andar com ele face a face, enfrentar esses abusos, enfrentar essas dificuldades. Esse que é o segredo, conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entendendo que eles três são um, os três agem da mesma maneira, mas isso é um assunto mais pra frente. Se você tiver dúvida, quiser saber mais sobre isso, me chama no Facebook, me chama no WhatsApp, todo mundo tem meu número, pode chamar que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? E a terceira parte é o mais legal de tudo. Quando a gente lê aqui do versículo 5 até o versículo 8, o salmista parece que está pedindo vingança. Ele fala assim, ó, Senhor, que sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Todos os que me odeiam, eles têm que ser envergonhados. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Que eles murchem, que eles morram. Que não encham a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. Então, olha, eu não quero nem que eles sejam abençoados. O salmista está falando isso aqui, sabe? Parece que ele está com raiva, mas tem um segredo. Tem algo muito interessante. E aí eu vou falar isso já pra gente fazer uma oração e encerrar. Essa oração que tem um nome meio complicado, sabe? São orações imprecatórias. Mas vocês não precisam saber o que significa. Mas esse tipo de oração, ele remete a Deus qual a nossa vontade. E é interessante que o salmista aqui, em momento nenhum, ele fala, Senhor, que eles venham na minha mão. Que eu me vingue deles, que eu os mate. Em nenhum momento ele faz isso. Quando o seu amigo, quando o seu colega, seu conhecido lá do colégio, lá, eu não sei de onde for, do condomínio, o seu vizinho, que você brinca de bola, que você brinca de boneca com ele, não interessa. Quando ele vier te zoar, que você ficar com raiva, com rancor no coração, você vai orar ao Senhor e falar ao Senhor aquilo que você está sentindo. Você não precisa mascarar para Deus o seu sentimento. O salmista aqui, ele faz isso, ele não mascara, ele confia tanto em Deus que ele fala, Senhor, olha, que eles caiam nas tuas mãos. Eu tô com raiva sim, mas que o Senhor faça a justiça. Que o Senhor, meu Deus poderoso, faça a justiça necessária. Então, esse é o grande segredo desse salmo aqui, do Salmo 129. O segredo de confiar tanto em Deus ao ponto de entregar os meus desejos mais obscuros. Aquela vontade que eu tenho de vingança, eu entrego nas mãos de Deus e falo, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí, eu quero lembrar de Jonas com você. Quero lembrar de Jonas para vocês. Lembra o que Jonas fez? Deus fala assim, Jonas, vai lá e prega para Nínive. E ele fica com medo, em vez de ir para Nínive, vai para Tarsis. E aí acontece uma tempestade, ele é jogado no mar, um grande peixe engole ele e vomita ele lá na praia de Nínive. E aí ele, tá bom, vou pregar.
e prega para aquela cidade que era uma cidade horrível, uma cidade violenta, que fazia bullying mesmo com todo mundo, não só bullying, mas matava as pessoas, fazia um horror naquela cidade. E ele prega a palavra e as pessoas se arrependem. Olha que legal, as pessoas se arrependeram. E por terem se arrependido, Deus fala assim: agora eu não vou mais derrubar a minha ira sobre eles. Se eles não tivessem se arrependido, eu destruiria a cidade, mas eles se arrependeram. Jonas fica indignado. E aí o Senhor faz com que crescesse uma plantinha sobre ele para fazer sombra para ele. E enquanto aquela planta está fazendo sombra, ele está feliz, mas de repente Deus manda um bichinho comer aquela planta e a planta morre. E ele fica com dó da planta. Por que que essa pobre planta morreu? E aí Deus fala para ele: você tem dó dessa planta, mas não tem dó daquele monte de gente que precisa de mim? Então, essa é a lição que eu quero deixar para vocês. Pode ser inimigo, aparentemente seu inimigo, mas se arrepender, mostre Jesus para eles. Mostre que Jesus está dentro do teu coração, dentro da tua vida. E aí você não precisa pregar, sabe? Se você tiver alguns textos gravados na cabeça, esses textos vão surgir. O Espírito Santo faz com que eles surjam na sua mente para que vocês falem para eles. E se vocês não falarem, com a atitude de vocês, de bondade, de amor, vocês ganharão eles para Jesus. Tá bom? Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês nesta noite. Lembre-se sempre daquela frase que a gente disse no começo, sabe? Eu falei que eu queria que vocês decorassem essa frase. E aí, por favor, repitam várias vezes: enfrentando os abusos com o poder do Evangelho. O Steve Rogers, que virou o Capitão América, ganhou um superpoder. Qual é o seu superpoder? É ter o Espírito Santo dentro de você. É ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E é ter Deus como seu Pai. Esse é o seu maior superpoder. Com esse superpoder, você vai conseguir vencer qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer momento que você estiver triste, pensando em chorar, você vai conseguir vencer, porque você tem o maior super-herói de todos dentro de você, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Incline os seus olhos aí, feche eles. Eu quero fazer uma oração com você. Pai querido e amado, nesta noite, Senhor, após conversarmos um pouquinho sobre a Tua Palavra, eu quero te pedir por cada junior, Senhor, que está assistindo esta pregação, que está ouvindo um pouco da Tua Palavra. Quero te apresentar não só os juniores, mas os adolescentes, as crianças, os jovens, os irmãos e as irmãs, os anciãos, Senhor, que hoje educam filhos, netos, que amanhã educarão os Teus próprios filhos. Eu quero te apresentar todos, Senhor. Que a Tua Palavra toque no coração e que esse superpoder, Senhor, nós possamos ter ele dentro de nós. Que o Teu Espírito Santo esteja brilhando dentro dos nossos corações, brilhando nos nossos rostos, Senhor, e que nós possamos mostrar para o mundo que só o Senhor é, que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, que o Senhor é amor, que o Senhor nos preparou e nos deu poder para enfrentar as aflições, para enfrentar este mundo tão difícil. Com o Senhor nós seremos vitoriosos. Senhor, abençoe os juniores, que eles continuem cantando lindamente como eles vêm fazendo, que este grupo cresça, Senhor, que amanhã as crianças que se tornarem juniores sintam vontade de participar deste grupo, que eles sejam abençoados e abençoem também outras pessoas. Esta é a oração, Senhor, que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Certo, pessoal? É isso. Agradeço muito vocês. Eu quero justificar aqui algo. Como vocês estão vendo aqui, como o nosso pastor diz, né? Eu estou pregando do Estúdio 4 hoje. Não estou na igreja, mas é porque eu não estou muito bem de saúde. Estou sentindo uma gripe, coriza. Vocês acho que perceberam algumas vezes aí. Então orem por mim. Durante esse período que eu estou gripado, eu creio que é só uma gripezinha. Não é porque eu tenho, não é porque eu tenho histórico de atleta, não. Mas é só uma gripezinha. Eu tenho fé que não vai ser nada de mais grave. Mas que durante esse tempo é melhor que eu me afaste para o bem das outras pessoas, né? Então o Léo vai continuar aí fazendo um ótimo trabalho com as lives. Ele que me ensina, na verdade, ele que domina isso daí. Eu só ajudo ele. O pastor vai continuar fazendo os cultos. Os líderes, os obreiros que estão trabalhando, e vocês pequenos que não podem sair de casa agora nem para estudar, nem para ir na casa do tio, da avó, nem para brincar na rua, jogar bola na quadra, que vocês passem por esse tempo firmes e fortes, que amanhã tudo vai voltar ao normal, tá bom? Só orem por mim, que daqui a pouquinho eu tô bem de novo, e aí a gente volta para ajudar na igreja, porque nós somos a igreja, amém? Lembrem-se, enfrentem os abusos com o poder do Evangelho. Deus abençoe vocês.